Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. O Tribunal Regional Federal da 6ª Região iniciou suas atividades em agosto de 2022, com o objetivo de fazer com que a Justiça pudesse agir de maneira cada vez mais rápida em todo o estado de Minas Gerais. O TRF6 surge a partir de uma espécie de desmembramento do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com sede em Brasília, e que atendia a 13 estados e o Distrito Federal. E só Minas Gerais era responsável por cerca de 1/3 dos atendimentos. A sede do TRF6 fica em Belo Horizonte e agora, nesse mês de junho, o tribunal apresenta aos mineiros uma novidade: a primeira sessão plenária fora da capital mineira. Vai ser na cidade de Montes Claros, no norte do estado, dentro do projeto Tribunal Itinerante. E essa é apenas uma das atividades desenvolvidas pelo TRF6, que você fica conhecendo um pouco mais no Panorama que começa agora. E eu converso com o presidente do TRF6, desembargador Valisney de Souza Oliveira. Valisney, muitíssimo obrigado pela sua presença. Fernando, meus cumprimentos. Obrigado pelo convite. Desembargador, eu queria perguntar para o senhor, em primeiro lugar, de onde surge essa ideia do tribunal itinerante e qual que é o objetivo de ter um tribunal itinerante pelo estado de Minas Gerais? A ideia do tribunal itinerante, ela vem da própria Constituição de 1988. Nós tivemos uma reforma em 2004, chamada Reforma do Judiciário, e trouxe diversas novidades para a justiça brasileira. E, entre elas, a possibilidade do tribunal se expandir, o juiz sair do centro da capital, dos seus gabinetes, e ele poder ir, o juiz, para a justiça itinerante, que é chamada justiça itinerante, o juiz sai e vai até diversos lugares. E o próprio tribunal, que é o administrador daquela unidade da justiça, os tribunais também poderem ir ter uma sede separada daquela capital, porque os tribunais ficam nas capitais dos estados e do Distrito Federal. Então é a chamada Câmara Descentralizada ou turmas descentralizadas, que não deixa de ser um tribunal itinerante. Pois é, e o que vai acontecer exatamente agora em Montes Claros? Como é que vai ser essa sessão plenária? Quem pode assistir? O que vai acontecer na prática? E por que também, que eu queria que o senhor complementasse, que ela é tão importante? É importante por um movimento que nós já temos hoje, justamente dessa descentralização. Hoje a justiça mudou muito, nós estamos então com uma justiça mais informatizada, e a ideia de tribunal itinerante ela tinha uma certa dificuldade, porque você tinha que levar os processos também. Hoje você não precisa necessariamente levar o processo. A ideia do tribunal itinerante é justamente essa de que um tribunal que anteriormente a agosto de 2022, ele ficava sediado em Brasília, hoje ele está sediado em Belo Horizonte. A ideia e a importância disso tudo é que nesse movimento de descentralização, já que se considera que esse tribunal é uma luta histórica de todos os mineiros, é uma luta de todos para que se criar o único tribunal depois da Constituição de 88, o único tribunal da Constituição de 88 criado no Brasil. Éramos 90 tribunais, nós temos 91 com o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, TRF6. Então a ideia, a importância é justamente essa, é fazer com que um tribunal que sai da capital da República, que vai para um estado, é o único estado que tem um tribunal federal para si, que é Minas Gerais, e como vai se chegar cada vez mais esse tribunal ao grande estado de Minas Gerais, com 850 e poucos municípios. A ideia, então, é fazer com que haja justamente essa itinerância em que para que o tribunal possa fazer sessões de julgamento e se aproximar da sociedade no interior do estado. Nesse caso, quem vai ter acesso a essa sessão plenária? Qualquer pessoa pode ter acesso? Só as partes envolvidas? Como é que funciona isso? Para quem está nos assistindo, por exemplo, lá na cidade de Montes Claros e quiser eventualmente participar ou saber mais informações dessa sessão plenária especificamente.
Os julgamentos são públicos, todos. Então, todos eles são públicos. Quando há um julgamento sigiloso, se faz aquela separação, mas nesse caso são muitos processos a serem julgados. E o tribunal também tem um viés administrativo, um setor administrativo do tribunal pleno, que julga a política da própria Justiça Federal, do tribunal no Estado. E com isso nós teremos sessões públicas onde poderão participar pessoas, cidadãos, advogados, todos interessados poderão participar e assistir ao vivo o julgamento do TRF6. Ele será misto, porque não dá para ir todos os desembargadores, nós somos 18, vai uma parte de desembargadores e outra parte fica em videoconferência, mas o que ele tem de simbólico é que talvez seja a primeira vez que um tribunal sai para uma cidade de interior no país para fazer um julgamento envolvendo toda uma população que não seja aquela da sede da capital. Perfeito. Como o senhor falou, o tribunal vai completar aí agora em agosto 3 anos de atividades. Qual que é o balanço que o senhor faz desses 3 anos de atividade? A gente já falou aqui que o tribunal, os processos, né, julgados em segunda instância do Estado de Minas Gerais iam para um tribunal que estava um pouco sobrecarregado, né? Agora, durante esses 3 anos, já foi possível descarregar, vamos dizer assim, o tanto de processo que tinha, o tempo de demora diminuiu. Como é que está em termos de agilidade para o cidadão que fica aguardando uma resposta do tribunal, que agora, no caso do TRF6? Veja bem, o Tribunal Regional Federal da Sexta Região, ele é produto de uma luta histórica de muitos anos, 20 anos, da sociedade de Minas Gerais, das instituições, de todas as associações, autoridades, todos os órgãos lutaram por esse tribunal durante esse tempo todo e se conseguiu, e se obteve. Veja bem, o tribunal, já voltando aqui um pouco antes de retomar a pergunta, um tribunal regional federal em Brasília, que é o da primeira região, ele tinha dificuldade realmente de cobrir todos as 14 unidades da federação. Então, um tribunal itinerante em Montes Claros, por exemplo, seria inimaginável. Praticamente impossível. Praticamente até aqui, nunca veio o tribunal para Belo Horizonte. A partir do momento em que ele vem para a capital e vem um outro tribunal, ele se torna um tribunal muito mais perto do cidadão. Mas essa vinda para cá, ela tem o seu custo, tem o seu preço, houve muita resistência política por causa de gastos para que mais um tribunal, mas veio, enfim, ele veio e ele tem muitos benefícios e um desses é justamente essa acessibilidade. Mas ele não veio só, né? Não vieram só os desembargadores para cá, criados nesses 18 cargos de desembargadores. Ele veio também, vieram também 200 mil processos que estavam em Brasília para que se fossem julgados, foram transferidos para cá. Então é um tribunal que se concentrou e que se concentra em Belo Horizonte, que teve dificuldades iniciais grandes, porque foi um tribunal que naqueles 2 primeiros anos ele não poderia não havia previsão orçamentária, não poderia ter gastos, então houve uma dificuldade muito grande, como ainda há, porque é um tribunal novo. Só para se ter uma ideia, os tribunais regionais federais, que são 5, São Paulo, Rio de Janeiro, que estão em outros lugares, eles estão há 35 anos. Então nós começamos em 2022 do nada e foi uma aventura e um desafio se criar um novo tribunal. E esse tribunal então nasce para administrar um acervo de 200 mil processos, ao mesmo tempo de administrar a Justiça Federal. Porque o que veio para cá não foi a Justiça Federal já estava aqui, a Justiça Federal de primeira instância já estava em 27 lugares. Então os juízes continuam, já eram 160 juízes federais. O que veio foi o tribunal mais próximo, porque não adianta um juiz dar uma decisão se o recurso é demorado, vai para um lugar, entra na vala comum para julgamento, que ocorria em Brasília. A ideia de que o processo se tornasse mais rápido de julgamento foi justamente isso. O Tribunal Regional Federal fica em Minas Gerais e, com isso, nós tivemos muitos outros benefícios. Apesar das dificuldades, apesar dos desafios mesmo, porque havia realmente uma carência de tudo, de material, a dificuldade de servidores, tudo isso que ainda há.
o tribunal dá uma resposta com os desembargadores mais próximos da sociedade, dos advogados, e com isso ele está em pleno desenvolvimento com essa nova experiência do TRF6 em Minas Gerais. Perfeito. E aí eu queria mostrar para o senhor também, para o nosso espectador, que a Assembleia aqui de Minas se envolveu de maneira bastante ativa no processo de criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Foram realizados diversos encontros aqui no Parlamento para tratar desse assunto. Isso ocorreu em 2019 e 2020. Vamos recordar. Em setembro de 2019, o então presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, recebeu representantes da Associação dos Juízes Federais do Estado, a AJUFENG. Eles vieram pedir o apoio do Parlamento Mineiro para a criação do futuro TRF6. Segundo os juízes, a produção de sentenças de 2º grau relativas aos processos originados no Estado podiam demorar até 6 anos. Com a instalação do TRF6, a expectativa é que esse prazo pudesse ser reduzido pela metade. Cerca de um mês depois, em outubro de 2019, foi lançado na Assembleia o movimento Minas Mais Justiça. Com o apoio de senadores e deputados federais mineiros, a ideia era tentar convencer o Senado e a Câmara dos Deputados sobre a importância da criação do TRF6, já que outros estados, como a Bahia e o Paraná, também tinham interesse na implantação de tribunais regionais federais. O importante é a união de Minas Gerais. Nós sabemos que a bancada federal em Brasília terá um papel importante, uma vez que deverá primeiro ser votado na Câmara Federal. Em seguida, a votação passa ao Senado, então também os 3 senadores de Minas Gerais vão ser fundamentais. E o que fizemos aqui hoje foi, através do coordenador da bancada federal e dos 2 senadores, além do senador Rodrigo Pacheco, que não pôde estar presente, mas que também apoia essa causa, demonstrar um pouco da união de Minas. Em novembro de 2019, uma comitiva de deputados mineiros esteve em Brasília, reunida com o então presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha. Eles entregaram ao ministro a carta do movimento Minas Mais Justiça, lançado na Assembleia no mês anterior. A única região que ostenta hoje volume para diminuir, para amenizar a situação do Tribunal Regional Federal da 1ª Região aqui em Brasília é o de Minas, é a criação de Minas. O próximo passo é acelerar a tramitação no Congresso Nacional. Eu acredito que a bancada federal de Minas vai cuidar disso muito bem, a gente também está acompanhando. Os deputados estaduais aqui presentes estão trabalhando com muito afinco. Em fevereiro do ano seguinte, foi a vez do então presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, vir a Belo Horizonte para demonstrar o apoio à criação do novo tribunal. No Salão Nobre da Assembleia, diversas autoridades do Judiciário, Legislativo e Executivo manifestaram apoio ao projeto de lei federal 5919 de 2019 para a instalação do TRF6, que na época já tramitava no Congresso Nacional. Dinheiro que era utilizado para pagar juiz de 1º grau será utilizado para pagar os desembargadores do Tribunal Regional Federal. Portanto, nós vamos redirecionar o orçamento. O acesso à justiça, descrito pela Carta Magna como direito fundamental, deve ser universal e irrestrito. Desembargador, como o senhor disse, foi uma série de instituições, de pessoas, todos envolvidos na criação desse TRF6. Qual que é a importância e o papel da Assembleia também, junto com outras entidades, para a criação desse tribunal? Foi um momento importantíssimo e que foi a união de todos os órgãos, os organismos, associações, Assembleia, todos, a Associação de Juízes, o ministro João Otávio de Noronha, como foi falado, entre outros. Foi uma série de circunstâncias que fez com que o projeto desse certo. Passou no Congresso Nacional e foi totalmente exitoso. E hoje já é uma realidade, passados 2 anos. Como foi dito na reportagem, o tribunal foi criado justamente com esse redirecionamento de recursos. Só havia aqui o 1º grau, ou seja, só havia juízes de primeira instância, de 1º grau, juízes que julgavam as causas, mas não havia um tribunal recursal, um tribunal que administrasse tanto os recursos, o orçamento, como as políticas do tribunal. E agora nós temos, a partir de 19 de agosto de 2022, depois dessa luta histórica dos mineiros, das associações,
da Assembleia, de políticos, de todos, né, de juízes também, e nasce então o Tribunal Regional Federal, ainda desconhecido, um tribunal pequeno ainda, mas que tem uma vida pela frente exitosa, dentre as quais com o propósito de contribuir com uma justiça mais acessível e, mais do que isso, e é justamente esse projeto do Tribunal Itinerante, também se aproximar do cidadão mineiro, não só do que está na capital, mas também daquele que está nos lugares mais distantes, seja isso com as unidades que vão sendo criadas, lá varas e unidades que temos, seja também com a aproximação do tribunal de segundo grau, ou seja, dos desembargadores, com a sociedade local. Pois é, o senhor falou aí nas unidades, são as unidades avançadas de atendimento? Seriam essas unidades que já estão em várias cidades para poder atender as demandas de outras localidades? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessas unidades avançadas de atendimento, as UAAs que o tribunal já tem em algumas localidades. As UAAs são uma experiência tipicamente mineira porque foram criadas até antes da criação do tribunal, algumas primeiras como experiência da Justiça Federal de primeiro grau, e que com a vinda do tribunal para cá, houve um fomento da criação das unidades. Porque, vejam, a justiça ela precisa de uma estrutura mínima para funcionar. E essa estrutura nós chamamos de vara, a justiça de primeiro grau, o tribunal já está criado, o Tribunal dos Recursos. Agora, no primeiro grau, aquele que vai receber o processo, que vai estar próximo do cidadão, é necessário criar uma vara federal. Essa vara federal, ela depende de passar pelo Conselho da Justiça Federal, que é em Brasília, depois pelo Superior Tribunal de Justiça, outras vezes vai para o Conselho Nacional de Justiça, aí depois vai para o Congresso. Vejam, é um iter muito grande, é um caminho muito grande para chegar até uma vara. Então, isso não é tão fácil. Mas, ao mesmo tempo, a sociedade não espera. A vara fica distante. Para nós que nos deslocamos com facilidade dentro de uma cidade grande, é fácil, mas para o homem do campo, para aquele cidadão que está lá na roça, que está nos lugares bem distantes, ele tem uma dificuldade de chegar na vara. Só são 25 varas no interior e uma na capital. E essas varas, elas ficam bem distantes. Tem cidades com... tem varas que abrangem, por exemplo, 200 cidades. 200 cidades com apenas uma vara. Com apenas uma vara. E aí a ideia da unidade avançada de atendimento é justamente de avançar. É um progresso. Mais próximo fazer uma espécie de uma filial ali. Agora, como fazer filial sem custos, né? Então aí nós precisamos dessas parcerias. Então é uma política do tribunal em fazer com que a gente se aproxime do cidadão, dessa justiça. Essa justiça, ela é basicamente, e aí por isso que ela tem a sua grande utilidade, porque ela faz a realização de direitos previdenciários do cidadão. Um cidadão que é agricultor, ou que é pescador, ou que trabalha com serviços mesmo urbanos em cidades pequenas, tem direito a uma aposentadoria por invalidez, aposentadoria urbana, aposentadoria rural, direitos sociais, são diversos direitos sociais na Constituição, e que aquele que está longe nem sabe dos seus direitos. A unidade, quando chega lá, ela não é uma justiça itinerante, vai e volta, como nós estamos fazendo com o tribunal agora, né? Ela já é uma coisa mais permanente, porque ela fica lá naquele local. Agora, para isso, ela precisa, como nós não temos recursos para fazer, nós precisamos das parcerias, seja de prefeituras, seja de tribunais. O Tribunal de Justiça já está lá há muitos anos, às vezes se ocupa algum prédio público, onde a gente deixa a estrutura para que possa vir o cidadão procurar os advogados para facilitar a vida daqueles que precisam da justiça, principalmente dos direitos previdenciários, que são muitos. O senhor citou aí os direitos previdenciários, quais as outras questões que são resolvidas e são encaminhadas ao Tribunal Regional Federal? Porque a gente, às vezes, as pessoas têm alguma confusão, né? Onde que busca justiça trabalhista é uma coisa, a outra é outra. Eu queria que o senhor tentasse resumir aí, além dos direitos previdenciários, quais os outros que devem ser buscados juntos ao Tribunal Regional Federal?
A justiça previdenciária, diremos assim, ela é da Justiça Federal. Tá? A Justiça do Trabalhador é da Justiça do Trabalho. A Justiça do cidadão comum nas suas lides diárias com outro cidadão, com uma empresa, é da Justiça Estadual. A Justiça Federal não tem só a Justiça Previdenciária, mas do interior, basicamente 80% é o principal, não de cidades grandes como Uberlândia, até mesmo Montes Claros, mas aquelas cidades menores, aquelas cidades onde o campo, principalmente, né, em áreas rurais, a justiça previdenciária ela precisa ser feita porque as pessoas têm uma certa idade e não podem esperar para receber um direito. E por isso é importante que a justiça esteja lá próxima. Além dos direitos previdenciários, a Justiça Federal é muito ampla na sua competência. Qualquer litígio, qualquer briga judicial que envolva o governo federal, uma agência reguladora como a Anatel, de águas, e qualquer uma, né, entra a Justiça Federal. Ela tem uma competência menor do que a Justiça Estadual. Mas, por exemplo, problemas de litígio com bancos, Caixa Econômica, Correios, problemas de posse em terras da União, entre outras. Inclusive, ela tem uma competência criminal também, de crimes definidos na Constituição. É muito ampla, é menor do que a Justiça Estadual, mas ela é grande nessa sua busca do cidadão para a justiça. Mas o que a gente vê mesmo no interior é a procura pelos juizados especiais, aquelas menores causas, pequenas causas, envolvendo o poder público federal ali e o cidadão. Perfeito. Nós estamos caminhando, desembargador, para o finalzinho da entrevista. Eu queria que o senhor falasse aí os principais desafios. E agora, daqui para frente, o tribunal completando aí 3 anos, tendo o tribunal itinerante já dando esse pontapé inicial, as unidades avançadas de atendimento em pleno funcionamento, quais são agora os desafios para os próximos anos? O tribunal nasceu com muitos desafios, cada momento, cada ano é um desafio, e isso vai ser incessante, né? Nós somos passageiros, né? Eu vou estar aqui na primeira composição do tribunal, mas espero que não são as pessoas que fazem, é a instituição que precisa crescer. Nós trabalhamos justamente para essa instituição. Com muita dificuldade no começo, mas nós tomamos decisões investindo em tecnologia, investindo também com juízes mais presentes, essa descentralização do tribunal, cada um, e muito trabalho de julgamento uma grande quantidade de processos. Equipe pequena de juízes, o corpo funcional é pequeno, mas todos são muito comprometidos, os desembargadores, nessa luta de se fazer um tribunal do século XXI, o único tribunal do século XXI, no momento em que a vida requer muito mais velocidade e os processos precisam também ser velozes. E ao se trazer o Tribunal Regional Federal para cá, a gente encurta e pretende encurtar essa distância de causas que entram para o juiz federal e de imediato eles possam subir para um Tribunal Regional Federal mais próximo, onde se possa decidir em um segundo momento a vida dos cidadãos que tanto procuram a justiça. Perfeito. Desembargador, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado. O Panorama de hoje fica por aqui. Você conheceu um pouco mais sobre o trabalho do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, o TRF6. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o portal da Assembleia, almg.gov.br/TV. Ou, se preferir uma versão mais resumida, os principais trechos estão em nosso podcast, nos principais tocadores de áudio. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.